Catherine Morgan estava correndo pela floresta escura com o bebê de 6 meses apertado contra o peito, os pés descalços sangrando a cada passo sobre as pedras afiadas e galhos caídos. Atrás dela, 3 homens gritavam seu nome com vozes embriagadas e raivosas, prometendo coisas terríveis se a alcançassem. Ela havia fugido da própria casa depois que o cunhado, Marcus, tentou forçá-la a se casar com ele apenas 4 meses após a morte trágica do marido na serraria. Agora, exausta, ferida, sem forças para dar mais um passo, ela viu uma luz fraca brilhando através das árvores. Era uma fazenda isolada no meio do nada. Com o último resquício de energia, bateu na porta com desespero. E quando ela se abriu, encontrou-se cara a cara com Jonathan Blake, o homem mais temido e solitário de toda a região. Ele não sorriu, não fez perguntas. Apenas olhou para ela com aqueles olhos azuis gelados e tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. O que aconteceu naquela noite não apenas salvou Catherine da morte certa, mas desencadeou uma série de eventos que transformaria toda a comunidade e revelaria segredos enterrados há anos. Fique até o final, porque quando você descobrir o verdadeiro motivo pelo qual Jonathan arriscou tudo para proteger uma estranha, vai entender que o amor nasce exatamente onde menos esperamos encontrá-lo. Antes de começarmos esta história que vai mexer profundamente com suas emoções, quero fazer um convite especial. Se você acredita que coragem pode mudar destinos, que o amor nasce nos lugares mais improváveis e que nem tudo está perdido quando parece que sim, então você está exatamente onde precisa estar. Inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma história que vai restaurar sua fé na humanidade. Ative o sininho para ser avisado de cada nova publicação. E se você já está sentindo que esta história vai te emocionar, deixe seu like agora mesmo. Vamos começar. A noite de novembro de 1893 era gelada o suficiente para fazer os ossos doerem. A lua cheia iluminava a floresta densa com uma luz prateada e fantasmagórica que transformava cada sombra em algo ameaçador. Catherine Morgan corria entre as árvores como um animal caçado, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo ecoando nos próprios ouvidos. Seus pés descalços pisavam em folhas mortas, pedras afiadas, galhos caídos, mas ela mal sentia a dor. O medo era maior que qualquer ferimento físico. O bebê em seus braços, pequeno Thomas de apenas 6 meses, chorava baixinho contra seu peito. Ela o havia enrolado no único xale que conseguira pegar antes de fugir. Mas o tecido fino não era suficiente para protegê-lo do frio cortante da noite. Catherine apertou o filho com mais força, tentando transferir o calor do próprio corpo para ele, enquanto continuava correndo sem saber exatamente para onde estava indo. Apenas sabia que precisava se afastar. Afastar-se de Marcus. Afastar-se daqueles homens. Afastar-se da casa que deveria ser seu refúgio, mas que se transformara numa prisão. Atrás dela, as vozes masculinas ecoavam pela floresta como os uivos de lobos famintos. Marcus, seu cunhado, gritava seu nome com uma mistura de raiva e determinação que fazia seu sangue gelar. Ele havia bebido demais naquela noite, como sempre fazia desde que o irmão morrera. E quando bebia, tornava-se ainda mais perigoso, mais violento, mais imprevisível. Catherine ainda podia sentir o aperto doloroso dos dedos dele em seu braço quando ele a encurralou na cozinha algumas horas antes, o hálito fedendo a uísque barato enquanto sussurrava coisas obscenas em seu ouvido. "Você é viúva do meu irmão", Marcus havia dito, empurrando-a contra a parede com força suficiente para tirar o ar de seus pulmões. "Isso significa que pertence à família agora. E eu sou o chefe da família. Você vai se casar comigo, Catherine. Vai dividir minha cama e me dar filhos. É assim que as coisas funcionam." Catherine havia cuspido no rosto dele. Erro terrível. Marcus a esbofeteou com tanta força que ela viu estrelas, sentiu o gosto metálico de sangue na boca. Mas a dor física despertou algo dentro dela. Raiva, determinação, sobrevivência. Enquanto Marcus limpava o cuspe do rosto, rindo como se aquilo fosse apenas uma brincadeira, Catherine correu para o quarto, pegou o bebê do berço, agarrou o xale que estava pendurado na cadeira e saiu pela janela dos fundos.
Ouviu o grito de raiva de Marcos quando ele percebeu que ela havia fugido. Ouviu-o chamar os 2 amigos que havia trazido consigo. E então ouviu os passos pesados, as portas batendo, os latidos dos cachorros sendo soltos para farejá-la. Agora, correndo pela floresta escura, Catherine sentia as pernas começarem a fraquejar. Não tinha comido nada desde o café da manhã. Não tinha bebido água. O corpo estava exausto, ferido, no limite, mas não podia parar. Se parasse, eles a alcançariam. E se a alcançassem, ela sabia exatamente o que Marcos faria. Ele não aceitava ser desafiado. Não aceitava ser rejeitado. E certamente não aceitaria que uma viúva sem recursos, sem família, sem proteção, ousasse dizer não a ele. O bebê havia parado de chorar, exausto demais para continuar. Catherine olhou para o rostinho do filho, iluminado pela luz fraca da lua que conseguia penetrar entre as copas das árvores. Thomas tinha os olhos do pai. Os mesmos olhos castanhos gentis de Edward, o homem que ela havia amado desde os 16 anos, com quem se casara aos 18 e que morrera aos 23 num acidente estúpido e evitável na serraria onde trabalhava. 4 meses. Fazia apenas 4 meses que Edward havia partido e Catherine ainda não conseguia aceitar que ele não voltaria mais para casa, que nunca mais veria o filho crescer, que a deixara sozinha neste mundo cruel. Um galho estalou atrás dela, muito perto. Catherine virou a cabeça bruscamente e viu a luz de uma tocha através das árvores. Eles estavam se aproximando. Os cachorros latiam mais alto agora, farejando seu rastro com precisão mortal. Ela está ali. Peguem-na! O pânico puro inundou suas veias. Catherine virou para a esquerda, tentando mudar de direção, mas tropeçou numa raiz exposta. Quase caiu. Conseguiu se equilibrar no último segundo, mas perdeu segundos preciosos. Podia ouvir os homens se aproximando. Podia ouvir a respiração pesada deles. Podia sentir a presença ameaçadora cada vez mais perto. Não há para onde correr, Catherine. Você é minha. Sempre foi minha. A voz de Marcos era como veneno sendo despejado em seus ouvidos. Catherine apertou os dentes, ignorou a dor lancinante nos pés sangrando e continuou correndo. Tinha que continuar. Pelo filho, por ela mesma, pela memória de Edward. E então, quando achava que não conseguiria dar mais um passo, quando sentia que ia desabar ali mesmo e aceitar seu destino terrível, a floresta se abriu diante dela. Catherine saiu correndo das árvores e encontrou-se num campo aberto, iluminado pela lua cheia. E ali, no meio do campo, como uma aparição enviada pelos céus, estava uma casa. Grande, de 2 andares, construída em madeira escura. Havia luz em algumas janelas, fumaça saindo da chaminé. Vida. Esperança. Catherine correu através do campo com as últimas forças que lhe restavam. Seus pulmões queimavam. Suas pernas tremiam. O mundo girava ao seu redor. Mas ela continuou. Subiu os degraus da varanda. Bateu na porta com o punho. 1 vez, 2, 3 vezes. Cada batida mais desesperada que a anterior. Por favor, tem alguém aí? Preciso de ajuda. Por favor. Silêncio. Apenas o vento soprando através do campo e o som distante dos cachorros se aproximando. Catherine bateu de novo, mais forte, sentindo as lágrimas finalmente escaparem de seus olhos. Por favor, eles vão me matar. Por favor, abra a porta. E então, finalmente, ouviu passos do outro lado. Pesados, lentos. A porta se abriu. Um homem apareceu na soleira. Catherine precisou erguer o olhar para vê-lo completamente. Ele era imenso. Devia ter mais de 1,90 m de altura, com ombros largos que bloqueavam a luz vinda do interior da casa. Tinha cabelos escuros ligeiramente longos, barba de alguns dias e olhos azuis tão claros que pareciam gelo sob a luz da lua. Segurava uma espingarda numa das mãos, o cano apontado para baixo, mas claramente pronto para ser erguido se necessário. Usava calças de tecido grosso e uma camisa branca com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos cobertos de cicatrizes antigas. Catherine abriu a boca para falar, para implorar, para explicar, mas antes que conseguisse emitir qualquer som, suas pernas finalmente cederam. Ela desabou de joelhos no chão da varanda,
ainda segurando o bebê contra o peito com força protetora, o corpo todo tremendo de exaustão, medo e alívio por ter encontrado alguém, qualquer um. Por favor, foi tudo o que conseguiu sussurrar, a voz quebrando. Por favor, não me mande embora. Eles vão me machucar, vão machucar meu filho. Por favor. O homem olhou para ela em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Seus olhos azuis percorreram o rosto machucado dela, o vestido rasgado e sujo de lama e sangue, os pés descalços e sangrando, o bebê enrolado no xale fino. Catherine viu algo mudar naqueles olhos. Não era piedade, não era simpatia, era algo mais profundo. Reconhecimento, talvez. Como se ele visse nela algo familiar, algo que tocava uma ferida antiga em sua própria alma. Sem dizer uma palavra, o homem abaixou a espingarda, apoiando-a contra a parede ao lado da porta. Então estendeu uma mão grande e calejada para ela. Catherine olhou para aquela mão oferecida. Hesitou por apenas um segundo e então a aceitou. Os dedos dele eram fortes, firmes e surpreendentemente gentis quando a ajudaram a se levantar. Entre, ele disse. Sua voz era grave, rouca, como se não fosse usada com frequência. Rápido. A Catherine entrou cambaleando e o homem fechou a porta imediatamente atrás dela. Ela ouviu a tranca sendo colocada, depois o som pesado de uma barra de madeira sendo encaixada para reforçar. Então ele caminhou rapidamente pela sala, apagando as lamparinas uma por uma, até que a casa mergulhasse na escuridão quase total. Apenas a luz fraca do fogo na lareira permaneceu, lançando sombras dançantes nas paredes. Fique quieta, o homem sussurrou, posicionando-se ao lado da janela, observando através de uma fresta nas cortinas. Não faça barulho. Não acenda nenhuma luz. Catherine assentiu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la na escuridão. Sentou-se no chão, encostando as costas contra a parede, e verificou o bebê. Thomas estava bem, apenas assustado e com frio. Ela o embalou suavemente, sussurrando palavras tranquilizadoras que ela mesma não sentia. Minutos depois, ouviram vozes masculinas, latidos de cachorros, luzes de tochas passando pelo campo lá fora. Onde diabos ela foi? Não pode ter ido longe. Vasculhem por toda parte. Olhem naquela casa. Catherine prendeu a respiração. O bebê começou a choramingar, sentindo a tensão da mãe. Ela colocou a mão suavemente sobre a boquinha dele, tentando abafar o som sem sufocá-lo. Passos pesados na varanda, batidas fortes na porta. Ei, tem alguém aí dentro? O homem ao lado da janela não se moveu. Permaneceu imóvel como uma estátua, apenas observando. Mais batidas, mais fortes, mais impacientes. Abra essa maldita porta! Estamos procurando uma mulher. Cabelos escuros, vestido azul claro. Você viu alguma coisa? Silêncio absoluto. Catherine podia ouvir seu próprio coração batendo como um tambor de guerra. E então, uma voz diferente, mais áspera, mais perigosa. Marcus, eu sei que você está aí dentro, Jonathan Blake. Conheço sua casa. Abra essa porta agora ou eu arrombo. Jonathan. Então era esse o nome dele. Catherine observou a silhueta do homem na penumbra, esperando para ver o que ele faria. Ele ia entregá-la? Ia mandá-la embora? Ia deixar Marcus levá-la de volta? Jonathan finalmente se moveu. Caminhou até a porta com passos pesados e deliberados, mas não a abriu. Apenas falou através da madeira grossa, sua voz grave ecoando pela sala silenciosa. É quase meia-noite, Marcus. Você e seus amigos estão bêbados e fazendo barulho na minha propriedade. Sugiro que vão embora antes que eu perca a paciência. Onde está ela? Onde está quem? A viúva do meu irmão, Catherine. Ela passou por aqui. Eu sei que passou. Não vi mulher nenhuma. Não vi ninguém. Estava dormindo até vocês começarem a gritar e bater na minha porta. Você está mentindo. Estou dizendo a verdade. E agora estou dizendo para você sair da minha propriedade antes que isso termine de uma forma que você não vai gostar. Houve um silêncio tenso. Catherine podia imaginar Marcus do lado de fora, bêbado e furioso, tentando decidir se valia a pena desafiar Jonathan Blake. Todos na região conheciam Jonathan.
Sabiam que ele era um homem de poucas palavras e menos paciência ainda. Sabiam que ele vivia sozinho desde que a esposa morrera há 5 anos. Sabiam que ele não gostava de visitas, não participava de eventos da comunidade e preferia ser deixado em paz. E sabiam, acima de tudo, que ele não era um homem que fazia ameaças vazias. Finalmente Marcus riu. Foi uma risada baixa, sem humor, cheia de promessa de violência futura. Tudo bem, Blake, tudo bem. Vamos embora. Mas se eu descobrir que você está mentindo, se eu descobrir que está escondendo o que me pertence, você vai se arrepender. Ninguém me faz de idiota. Vá embora, Marcus. Passos se afastando. Vozes diminuindo. Latidos ficando mais distantes. Jonathan esperou. Catherine contou os minutos em sua cabeça, cada segundo parecendo 1 hora. 5 minutos. 10. 15. 20. Finalmente, Jonathan acendeu uma lamparina. A luz fraca revelou a sala pela primeira vez. Era rústica, mas limpa. Móveis de madeira escura. Uma grande lareira de pedra. Tapetes tecidos à mão. Livros nas prateleiras. Tudo organizado, mas havia algo de abandonado no ambiente, como se a vida tivesse parado ali há muito tempo. Jonathan se virou para olhar Catherine pela primeira vez à luz. Seus olhos azuis a estudaram em silêncio, percorrendo os ferimentos, o estado deplorável do vestido, o bebê adormecido em seus braços. Sua expressão era impossível de ler, mas Catherine viu a mandíbula dele apertar quando notou os hematomas em seu rosto. Você está ferida, ele disse, quebrando o silêncio. Catherine olhou para os próprios pés, vendo pela primeira vez a extensão do dano. Estavam cobertos de cortes, alguns profundos, sangrando sobre o chão de madeira limpo. Eu sinto muito. Estou sujando sua casa. Não me importo com o chão. Jonathan caminhou até um armário, pegou uma bacia de metal e começou a enchê-la com água de uma jarra. Depois pegou alguns panos limpos e um pequeno frasco de algo que Catherine não conseguiu identificar. Colocou tudo no chão ao lado dela e se afastou, como se não quisesse invadi-la pessoalmente. Limpe os ferimentos. Vou pegar cobertores. Ele subiu as escadas e Catherine ficou sozinha na sala com o bebê. Olhou para a bacia de água, para os panos, para a porta trancada. Pela primeira vez em horas, sentiu-se segura, protegida. E isso a fez chorar. Não lágrimas de medo ou desespero, mas de alívio profundo e esmagador. Jonathan Blake havia mentido para protegê-la. Havia arriscado problemas com Marcus para esconder uma estranha. E Catherine não conseguia entender por quê. O que um homem solitário e temido ganhava ao salvar uma viúva desesperada e seu bebê? Ela não sabia. Mas estava prestes a descobrir que aquela noite era apenas o começo de algo que mudaria ambas as vidas para sempre. Catherine acordou com o cheiro de café forte e o som de lenha sendo colocada na lareira. Por um momento, esqueceu onde estava. Então a memória da noite anterior voltou como uma onda gelada. A fuga, os homens, a floresta escura, a porta se abrindo. Jonathan Blake. Ela estava deitada num sofá confortável, coberta por cobertores grossos e quentes. O bebê dormia ao seu lado, enrolado em mantas limpas que cheiravam a lavanda. Alguém havia lavado e enfaixado seus pés durante a noite, aplicado algum tipo de pomada que aliviava a dor. Catherine não se lembrava de quando isso aconteceu. Devia ter desmaiado de exaustão em algum momento. A luz da manhã entrava pelas janelas, revelando mais detalhes da casa. Era maior do que parecera na escuridão. A sala onde estava era espaçosa, com teto alto e vigas de madeira expostas. Havia retratos nas paredes, a maioria coberta por uma fina camada de poeira, como se ninguém os olhasse há anos. Uma grande janela dava para os campos, onde Catherine podia ver o sol nascente tingindo tudo de dourado. Você acordou. Catherine virou a cabeça bruscamente. Jonathan estava de pé ao lado da lareira, colocando mais lenha no fogo. Estava vestido com calças escuras e uma camisa de lã grossa, as mangas enroladas revelando antebraços musculosos. Os cabelos escuros estavam ligeiramente bagunçados, como se ele tivesse passado a mão por eles várias vezes. A barba de alguns dias dava-lhe uma aparência ainda mais rude. Sim. Catherine tentou se sentar,
mas o corpo protestou. Cada músculo doía. Quanto tempo dormi? A noite toda, são quase 7 da manhã. Jonathan serviu café numa caneca de cerâmica e caminhou até ela, estendendo-a. Beba. Vai ajudar. Catherine aceitou a caneca com mãos trêmulas. O café estava forte e amargo, mas o calor era reconfortante. Obrigada. Por tudo. Pelos cobertores, pelos curativos, por esconder a verdade de Marcos. Jonathan não respondeu imediatamente. Apenas voltou para perto da lareira, apoiou um braço na prateleira de pedra acima do fogo e olhou para as chamas. Marcus Morgan é um bêbado violento. Conheço homens como ele. Homens que acham que podem tomar o que querem só porque são mais fortes. Você o conhece? Conheço de vista. Ele e o irmão costumavam trabalhar na serraria na cidade. Edward era um bom homem, trabalhador, honesto. Marcus era o oposto. Bebia, brigava, foi demitido várias vezes. Jonathan olhou para Catherine por sobre o ombro. Edward era seu marido? Catherine sentiu a garganta apertar. Era. Morreu há 4 meses. Um acidente na serraria. Toras rolaram da pilha e o esmagaram. Disseram que foi instantâneo, que ele não sofreu. Ela limpou uma lágrima que escapou. Mas eu sofri. E agora Marcus acha que tem direito sobre mim só porque sou viúva de seu irmão. Ele não tem direito nenhum. Tente convencê-lo disso. Catherine olhou para o bebê dormindo ao seu lado. Edward nunca gostou do irmão. Dizia que Marcus era perigoso, que eu deveria ficar longe dele. Mas depois que Edward morreu, Marcus começou a aparecer na nossa casa. No começo, fingia que estava apenas verificando se estávamos bem. Trazia comida às vezes, lenha. Mas então começou a ficar mais tempo. Começou a fazer comentários, a me olhar de uma forma que me fazia sentir suja. Ela tremeu com a lembrança. Ontem à noite, ele apareceu bêbado com 2 amigos. Disse que eu tinha que me casar com ele, que era tradição, que a viúva de um homem pertence à família dele. Isso não é tradição. Isso é covardia. Jonathan virou-se completamente para encará-la, e Catherine viu raiva genuína em seus olhos pela primeira vez. Um homem de verdade não força uma mulher a nada. Especialmente não uma viúva ainda de luto. Catherine sentiu algo aquecer em seu peito. Gratidão, alívio, esperança. Por que você me ajudou? Você nem me conhece. Poderia ter aberto aquela porta e me entregado. Teria sido mais fácil, mais seguro para você. Jonathan ficou em silêncio por tanto tempo que Catherine achou que ele não ia responder. Ele voltou a olhar para o fogo, a mandíbula tensa, como se estivesse travando uma batalha interna sobre quanto deveria revelar. Há 5 anos, ele finalmente disse, a voz baixa e carregada de emoção contida. Minha esposa estava doente, muito doente, febre que não passava. Os médicos na cidade não sabiam o que fazer. Eu precisava levá-la para o hospital na capital, mas não tínhamos dinheiro suficiente. Fui pedir empréstimo aos fazendeiros vizinhos, homens que eu conhecia há anos, homens com quem havia trabalhado, havia ajudado quando precisaram. Ele pausou, os punhos apertados ao lado do corpo. Todos me recusaram. Disseram que não podiam arriscar o dinheiro, que tempos estavam difíceis, que eu deveria ter economizado melhor. E então, ela morreu, na nossa cama, sozinha comigo porque ninguém quis ajudar. Catherine sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Sinto muito. Não quero pena. Jonathan finalmente a olhou novamente, e seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Quero que entenda. Desde aquele dia, jurei que nunca seria como aqueles homens. Nunca fecharia minha porta para alguém que precisasse de ajuda. Nunca deixaria alguém sofrer sozinho se estivesse ao meu alcance fazer algo. Ele endireitou os ombros, recuperando a compostura. Você bateu na minha porta pedindo ajuda. Eu dei. É simples assim. Mas não era simples. Catherine podia ver a complexidade em seus olhos. Podia sentir o peso de anos de solidão e dor não resolvida. Jonathan Blake não era apenas um homem solitário que vivia isolado por escolha. Era um homem quebrado, tentando encontrar alguma forma de redenção ajudando os outros. Quanto tempo posso ficar? Catherine perguntou, quebrando o silêncio. Quanto tempo precisar? Marcus vai voltar. Quando ele estiver sóbrio, vai perceber que eu não podia ter ido muito longe. Vai começar a procurar casa por casa.
Deixe-o vir. A voz de Jonathan era fria como aço. Minha propriedade, minhas regras. Se ele pisar aqui procurando por você, vai se arrepender. Catherine acreditou nele. Havia algo de absolutamente intransigente na forma como ele falava, na forma como se posicionava. Jonathan Blake era um homem que não fazia ameaças vazias. O bebê começou a acordar, choramingando baixinho. Catherine o pegou nos braços, embalando-o com gentileza. Thomas. Meu filho se chama Thomas. Thomas Edward Morgan. É um bom nome. Jonathan olhou para o bebê pela primeira vez com real interesse. Algo suavizou em sua expressão. Algo quase doloroso. Quantos meses? 6. Ele nasceu em maio. Edward estava tão feliz quando soube que seria pai. Passou meses construindo o berço com as próprias mãos, esculpindo pequenos animais na madeira. Não viveu para ver o primeiro aniversário do filho. Catherine beijou a testa de Thomas. Às vezes acho que Edward sabia, que de alguma forma sabia que não estaria aqui por muito tempo. Por isso aproveitou cada segundo com ele. Jonathan se afastou abruptamente, virando as costas. Catherine percebeu tarde demais que havia tocado numa ferida ainda aberta. A esposa dele também havia morrido. Talvez tivessem planejado ter filhos. Talvez ela estivesse grávida quando morreu. Catherine não sabia, mas podia ver a dor irradiando do homem grande à sua frente. Desculpe, ela disse baixinho. Não queria trazer memórias dolorosas. Não trouxe, mas a voz dele estava áspera, tensa. Há comida na cozinha. Pão, geleia, ovos. Sirva-se do que precisar. Preciso ir alimentar os animais. E antes que Catherine pudesse responder, ele pegou o casaco pesado pendurado perto da porta e saiu, deixando-a sozinha na sala. Catherine olhou para a porta fechada por um longo momento. Jonathan Blake era uma contradição ambulante. Rude, mas gentil. Fechado, mas capaz de profunda empatia. Solitário, mas oferecendo abrigo. Ela não entendia completamente esse homem, mas algo dentro dela queria entender. Queria descobrir o que estava escondido por trás daqueles olhos azuis gelados e aquela fachada de dureza. Levantou-se devagar, testando o peso nos pés enfaixados. Doía, mas era suportável. Caminhou até a janela e olhou para fora. Viu Jonathan caminhando em direção ao celeiro, os ombros largos, tensos, as mãos enfiadas nos bolsos. Havia algo de infinitamente triste em sua figura solitária contra o nascer do sol. O que aconteceu com você, Jonathan Blake? Catherine sussurrou para o vidro. O que te quebrou tanto assim? Ela não tinha respostas, mas tinha tempo. Tempo para descobrir. Tempo para entender. E talvez, apenas talvez, tempo para curar não apenas as próprias feridas, mas as dele também. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha e silenciosa. Jonathan acordava antes do amanhecer, preparava café forte e saía para cuidar dos animais e trabalhar nos campos. Catherine acordava pouco depois, alimentava Thomas e tentava ser útil na casa. Limpava, cozinhava, organizava. Não porque Jonathan pedisse, mas porque precisava sentir que estava contribuindo de alguma forma, que não era apenas um fardo sendo carregado por bondade. Eles conversavam pouco. Jonathan não era homem de muitas palavras, e Catherine respeitava isso. Quando ele entrava na casa para o almoço ou jantar, eles comiam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mas era um silêncio confortável, não tenso. Como se ambos encontrassem uma forma estranha de paz na presença do outro. Catherine descobriu coisas sobre Jonathan através de observação, não de conversa. Descobriu que ele lia muito, que havia uma biblioteca inteira num cômodo do segundo andar, preenchida com livros sobre agricultura, história, filosofia. Descobriu que ele tocava violão, porque viu o instrumento encostado num canto da sala de estar, coberto de poeira, como se não fosse tocado há anos. Descobriu que ele gostava de café forte e amargo, pão fresco com manteiga e nunca adoçava nada. Descobriu também que Jonathan acordava no meio da noite gritando. Na primeira vez que ouviu, Catherine tinha saído correndo do quarto de hóspedes onde dormia com Thomas, descendo as escadas com o coração disparado, pensando que algo terrível estava acontecendo. Encontrou Jonathan sentado na cozinha, o rosto coberto de suor.
as mãos tremendo enquanto segurava uma caneca de água. Ele olhou para ela com olhos atormentados, mas não disse nada. Catherine também não perguntou. Apenas sentou-se do outro lado da mesa, em silêncio, até que a respiração dele se acalmasse. Depois voltou para o quarto sem uma palavra. Na manhã seguinte, nenhum dos dois mencionou o ocorrido. Numa tarde de quinta-feira, uma semana após sua chegada, Catherine estava lavando roupas no tanque de madeira do lado de fora, quando viu uma carroça se aproximando pela estrada de terra. Seu coração disparou. Seria Marcus. Ele teria descoberto onde ela estava. Largou as roupas e correu para dentro da casa, pegando Thomas nos braços. Jonathan, tem alguém vindo! Jonathan apareceu da oficina que ficava atrás da casa, uma serra na mão, serragem grudada nos cabelos escuros. Ele olhou para a estrada, franziu a testa, mas não pareceu alarmado. É o reverendo Miller. Não se preocupe. Reverendo? O pastor da igreja da cidade. Vem aqui de vez em quando tentar me convencer a voltar para a congregação. Jonathan limpou as mãos num pano. Fique dentro se quiser. Não vou contar a ele sobre você. Mas Catherine ficou na varanda, curiosa. Observou enquanto a carroça parava em frente à casa e um homem idoso descia. Devia ter uns 70 anos, cabelos completamente brancos, mas os movimentos ainda eram ágeis. Vestia roupas simples de pastor protestante e carregava uma Bíblia debaixo do braço. Jonathan Blake. O reverendo sorriu calorosamente. Já faz 3 meses desde minha última visita. Pensei que tinha morrido e ninguém havia me avisado. Ainda não, reverendo. Jonathan apertou a mão do homem mais velho. Mas continuo sem interesse em voltar para sua igreja. Eu sei, mas um pastor nunca desiste de uma ovelha desgarrada, não importa o quão teimosa ela seja. O reverendo finalmente notou Catherine na varanda. Seus olhos se arregalaram levemente. Oh, você tem companhia. Jonathan virou-se para olhar Catherine, e ela viu algo passar por seus olhos. Hesitação. Decisão. Reverendo Miller, esta é Catherine Morgan. Ela está ficando aqui por um tempo. O reverendo subiu os degraus da varanda, estudando Catherine com olhos gentis, mas curiosos. Morgan, você é parente de Edward Morgan? Era meu esposo, Catherine respondeu baixinho. Ele morreu há 4 meses. Sim, eu me lembro. Terrível tragédia. Edward era um bom homem. O reverendo olhou de Catherine para Jonathan, claramente tentando entender a situação. E você está morando aqui? Temporariamente, Catherine se apressou em dizer. Tive que sair de casa. Jonathan foi gentil o suficiente para me oferecer abrigo até que eu consiga me organizar. O reverendo era velho, mas não era tolo. Catherine podia ver que ele entendia muito mais do que estava sendo dito. Viu quando os olhos dele notaram os hematomas desvanecendo em seu rosto, os pés ainda enfaixados. Viu quando ele olhou para Jonathan com algo próximo de respeito. Entendo. O reverendo assentiu lentamente. Bem, senhorita Morgan, se há algo que a igreja possa fazer para ajudá-la, por favor, não hesite em pedir. Temos famílias que podem oferecer emprego ou até mesmo abrigo se necessário. Ela já tem abrigo, Jonathan disse, a voz firme. Aqui. Houve um momento de silêncio tenso. O reverendo olhou para Jonathan com surpresa genuína, como se estivesse vendo uma faceta do homem que não conhecia. Isso é muito generoso de sua parte, Jonathan. Não é generosidade. É o certo a fazer. O reverendo sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas carregado de significado. Talvez haja esperança para você ainda, meu filho. Ele se virou para Catherine novamente. Marcus Morgan tem procurado por você. Catherine sentiu o sangue gelar. O quê? Ele apareceu na igreja domingo passado. Disse que você havia fugido, que estava preocupado com você e o bebê. Pediu para que, se alguém a visse, informasse imediatamente. O reverendo pausou. Mas alguns de nós conhecemos Marcus. Conhecemos o tipo de homem que ele é. E quando vimos os olhares que ele dava para você no funeral de Edward, entendemos exatamente qual era sua preocupação. Catherine sentiu lágrimas de alívio enchendo seus olhos. Obrigada. Por não contar a ele. Uma mulher que foge no meio da noite com um bebê nos braços não está fugindo sem motivo. Não sou tão velho a ponto de não reconhecer quando alguém está em perigo.
O reverendo colocou uma mão gentil no ombro dela. Você está segura aqui, minha filha. E se Marcos vier procurá-la, há muitos na cidade que vão dizer que não a viram. Jonathan observava tudo em silêncio, mas Catherine viu algo suavizar em sua expressão. Gratidão, talvez. Ou alívio por saber que Catherine tinha mais pessoas ao seu lado do que imaginara. O reverendo ficou mais uma hora, conversando sobre assuntos triviais, claramente tentando fazer Jonathan se sentir menos isolado. Falou sobre a colheita, sobre o novo professor que havia chegado na cidade, sobre a família Thompson que estava esperando gêmeos. Jonathan respondia com monossílabos, mas não mandou o homem embora, o que Catherine percebeu que era significativo. Quando o reverendo finalmente partiu, acenando da carroça, Jonathan ficou na varanda observando até que ele desaparecesse completamente na estrada. Catherine se aproximou, ficando ao lado dele. Ele é um bom homem, ela disse. É, um dos poucos. Jonathan olhou para ela de soslaio. Marcos está procurando por você. Vou ter que ser mais cuidadoso. Talvez seja melhor você não sair da propriedade por enquanto. Eu não planejava sair. Catherine ajustou Thomas em seus braços. Jonathan, eu preciso perguntar uma coisa. Pergunte. Por quanto tempo posso realmente ficar? Não estou perguntando por que quero ir embora. Estou perguntando por que preciso começar a fazer planos. Procurar trabalho, talvez. Uma forma de sustentar a mim e ao Thomas. Jonathan ficou em silêncio por tanto tempo que Catherine achou que ele não ia responder. Ele se virou para olhá-la completamente, aqueles olhos azuis intensos fixos nos dela. Você pode ficar o quanto quiser, meses, anos, não me importo. Mas eu seria um fardo. Você não é um fardo. A voz dele era firme, quase dura. Você limpa, cozinha, cuida da casa. Faz mais do que eu fazia sozinho. E além disso... Ele hesitou como se as próximas palavras fossem difíceis de formar. Está menos silencioso com você aqui. E eu percebi que não odeio isso. Catherine sentiu algo aquecer em seu peito. Não era bem amor ainda, não tão rápido, mas era algo, uma conexão. Um reconhecimento de que ambos haviam estado sozinhos por tempo demais e que a presença do outro trazia um conforto inesperado. Obrigada, ela sussurrou. Por me fazer sentir menos sozinha também. Jonathan assentiu brevemente, claramente desconfortável com a intimidade emocional do momento. Desceu os degraus da varanda e voltou para a oficina, encerrando a conversa. Mas naquela noite, quando Catherine preparou o jantar, ela notou algo diferente. Jonathan se sentou à mesa antes que ela o chamasse. E quando ela colocou o prato de ensopado de carne na frente dele, ele olhou para ela e disse, cheira bem. Eram apenas 2 palavras. Mas vindas de Jonathan Blake, homem de silêncios e distância, aquelas 2 palavras significavam o mundo. Depois do jantar, enquanto Catherine lavava os pratos, Jonathan pegou o violão encostado no canto. Limpou a poeira com cuidado, testou as cordas. Muitas estavam desafinadas. Ele passou 20 minutos afinando. E então, pela primeira vez em 5 anos desde que a esposa morrera, começou a tocar. Não era uma melodia alegre. Era triste, melancólica, cheia de dor e saudade. Mas era bonita. Tão bonita que Catherine parou de lavar os pratos para apenas ouvir. Thomas, que estava no berço improvisado perto da lareira, parou de choramingar. Parecia hipnotizado pela música. Jonathan tocou por quase meia hora. Quando finalmente parou, colocou o violão de volta no canto, mas desta vez não o cobriu. Deixou-o ali, acessível, como se planejasse tocá-lo novamente. Era bonito, Catherine disse suavemente. Minha esposa gostava quando eu tocava. Dizia que era a única vez que eu parecia verdadeiramente em paz. Jonathan olhou para o fogo na lareira. Não consegui tocar depois que ela morreu. Cada nota doía demais. E agora? Agora ainda dói, mas é uma dor diferente, uma dor que posso suportar. Catherine entendeu. Ela sentia o mesmo sobre Edward. A dor da perda nunca desaparecia completamente, mas com o tempo, ela se transformava em algo que você podia carregar sem ser esmagado por ela. Naquela noite, quando Catherine subiu para dormir, ela parou na porta do quarto de hóspedes e olhou para o corredor.
A porta do quarto de Jonathan estava entreaberta e ela podia ver a luz fraca de uma lamparina. Ele estava sentado na beira da cama, segurando algo nas mãos. Catherine reconheceu. Era um retrato pequeno, emoldurado, provavelmente de sua esposa. Ela não o interrompeu. Apenas fechou a porta de seu próprio quarto e deitou-se com Thomas ao lado. Mas antes de adormecer, sussurrou uma oração. Não para si mesma, mas para o homem solitário no quarto ao lado. Por favor, Deus, cure o coração dele. Ele merece paz, merece ser feliz novamente. O que Catherine não sabia era que naquela casa silenciosa, algo estava começando a florescer. Algo que nenhum dos dois esperava. Algo que ia muito além de gratidão ou necessidade. E quando finalmente permitissem que esse sentimento viesse à superfície, não haveria mais volta. Duas almas solitárias estavam prestes a descobrir que, às vezes, o amor nasce exatamente quando paramos de procurá-lo. 2 semanas se passaram em relativa paz. Catherine começou a se sentir verdadeiramente segura pela primeira vez desde a morte de Edward. A fazenda de Jonathan tornou-se seu refúgio, e lentamente ela começou a pensar nela não como um abrigo temporário, mas como um lar. Jonathan ainda era um homem de poucas palavras, mas Catherine aprendeu a ler suas nuances. Aprendeu que quando ele franzia a testa enquanto olhava pela janela, estava preocupado com a colheita. Que quando voltava da cidade com a mandíbula tensa, havia ouvido fofocas sobre ela e Marcos. Que quando tocava violão tarde da noite, estava lutando com memórias da esposa. Eles estabeleceram uma rotina estranhamente íntima. Catherine acordava primeiro e preparava o café. Jonathan descia. Eles tomavam café juntos em silêncio enquanto o sol nascia. Depois ele ia para os campos, e ela cuidava da casa e de Thomas. No almoço, ele voltava, comiam juntos, e às vezes trocavam algumas palavras sobre o dia. À noite, jantavam, e depois sentavam-se perto da lareira, cada um fazendo suas próprias coisas, mas na mesma sala. Jonathan lia ou consertava alguma ferramenta. Catherine costurava ou embalava Thomas. E o silêncio entre eles deixou de ser desconfortável para se tornar reconfortante. Mas a paz não duraria. Num sábado de manhã, quando Catherine estava estendendo roupas no varal, ouviu o som de cavalos se aproximando. Muitos cavalos. Seu coração disparou. Largou as roupas e correu para dentro, gritando por Jonathan. Ele estava na cozinha, tomando café. Quando viu a expressão no rosto dela, levantou-se imediatamente. Quantos? Não sei. Muitos. Catherine pegou Thomas, que estava no berço perto da janela. O que fazemos? Jonathan foi até o armário e pegou a espingarda. Verificou se estava carregada. Você fica aqui. Não saia. Não importa o que aconteça. Jonathan. Fique aqui, Catherine. Ele olhou para ela, e havia algo de feroz em seus olhos. Confie em mim. Catherine assentiu, tremendo. Jonathan saiu, fechando a porta atrás dele. Catherine correu para a janela, espiando através das cortinas. Viu 5 cavalos pararem em frente à casa. Marcos estava na frente, mas desta vez não estava bêbado. Estava sóbrio, e isso o tornava ainda mais perigoso. Os 4 homens com ele pareciam tipos duros, provavelmente contratados da cidade. Marcos desceu do cavalo com movimentos deliberados, seus olhos varrendo a propriedade até pousar em Jonathan, que estava parado na varanda com a espingarda apoiada casualmente no ombro. Blake. Marcos sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Vim buscar o que é meu. Não tem nada seu aqui. Jonathan respondeu, a voz calma, mas mortal. Tenho sim, minha cunhada, Catherine. Sei que está aqui. Vi quando ela entrou na sua casa há 2 semanas. Tenho testemunhas. Testemunhas que mentiram. Não há nenhuma mulher aqui além dos fantasmas. Marcos deu um passo à frente. Os 4 homens atrás dele se espalharam, cercando estrategicamente. Vou entrar nessa casa, Blake. Com ou sem sua permissão. Tente. Jonathan baixou a espingarda, apontando-a diretamente para o peito de Marcos. E garanto que será a última coisa que fará. Por um momento, ninguém se moveu. O ar estava carregado de tensão mortal. Catherine prendeu a respiração, segurando Thomas com força, orando silenciosamente para que isso não terminasse em violência. E então, uma voz cortou o silêncio.
O que está acontecendo aqui? Catherine olhou para a estrada e viu outra carroça se aproximando. Desta vez era o reverendo Miller. Mas ele não estava sozinho. Havia 3 outros homens com ele, todos da cidade, todos olhando para Marcus com desaprovação clara. Reverendo! Marcus disse, claramente irritado com a interrupção. Isso não é da sua conta. Qualquer conflito em minha comunidade é da minha conta, Marcus. O reverendo desceu da carroça com a ajuda de um dos homens, especialmente quando envolve ameaças de violência. Estou apenas tentando reaver minha cunhada. Ela está doente, confusa. Não sabe o que está fazendo. Preciso levá-la de volta para casa onde posso cuidar dela. Catherine Morgan não está doente nem confusa, uma voz feminina declarou. Catherine se virou e viu, para sua surpresa, a senhora Thompson, dona da loja de tecidos da cidade, descendo de outra carroça que havia chegado. Ela estava fugindo de você, Marcus. Todos na cidade sabem disso. Sabem o que você tentou fazer com ela. Isso é mentira. É a verdade. A senhora Thompson subiu os degraus da varanda, posicionando-se ao lado de Jonathan. Minha sobrinha trabalha na taverna onde você bebe. Ela ouviu você se gabando para seus amigos sobre como ia domar a viúva metida. Suas palavras, não as minhas. Marcus empalideceu, percebendo que havia sido pego. Eu estava bêbado. Não sabia o que estava dizendo. Bêbado ou sóbrio, suas intenções eram claras. O reverendo caminhou até ficar entre Marcus e a casa. Catherine Morgan está sob a proteção desta comunidade agora. E se você tentar machucá-la, vai responder não apenas a Jonathan Blake, mas a todos nós. Os outros homens que haviam chegado com o reverendo a sentir, posicionando-se de forma que ficasse claro que eles apoiariam Jonathan se necessário. Marcus olhou ao redor, percebendo que estava em desvantagem numérica. Seus 4 homens contratados não pareciam tão confiantes agora. Um deles até recuou alguns passos. Isso não acabou. Marcus cuspiu, remontando no cavalo. Ela é minha cunhada. Tenho direitos legais. Você não tem direito algum, o reverendo disse calmamente. E se tentar forçar algo legalmente, vou me certificar de que cada pessoa nesta cidade testemunhe contra você. Vão contar sobre as bebedeiras, as brigas, as ameaças. Nenhum juiz vai lhe dar custódia de nada. Marcus olhou para Jonathan com ódio puro. Você vai se arrepender disso, Blake. Juro por Deus que vai. Vá embora, Marcus, Jonathan disse, a espingarda ainda apontada. E não volte. Marcus puxou as rédeas com força, fazendo o cavalo girar bruscamente. Os 4 homens o seguiram e logo o grupo desapareceu na estrada levantando poeira. Catherine saiu correndo da casa no momento em que eles sumiram de vista. Correu até Jonathan, as lágrimas correndo livremente. Achei que ele ia te matar. Achei que... Jonathan baixou a espingarda e, para surpresa de todos, incluindo a própria Catherine, a puxou para um abraço desajeitado, mas genuíno. Está tudo bem. Ele se foi. A senhora Thompson sorriu, olhando para o reverendo. Bem. Talvez haja esperança para nosso ermitão favorito, afinal. Jonathan se afastou de Catherine rapidamente, o rosto corando levemente. Obrigado a todos vocês por virem. Somos uma comunidade, Jonathan, o reverendo disse gentilmente. E é hora de você se lembrar disso. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mas enquanto a comunidade celebrava aquela pequena vitória, nenhum deles sabia que Marcus não desistiria tão facilmente. E que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Naquela noite, a casa estava cheia de um silêncio diferente. Não era o silêncio confortável ao qual Catherine havia se acostumado, mas algo mais pesado, carregado de emoções não ditas. Jonathan estava sentado perto da lareira, olhando fixamente para as chamas, a mandíbula tensa. Catherine sabia que ele estava revivendo o confronto, calculando riscos, preparando-se para o que poderia vir. Ele vai voltar, Catherine finalmente disse, quebrando o silêncio. Estava sentada no sofá, embalando Thomas, que finalmente havia adormecido após um dia agitado. Marcus não é homem de aceitar derrota. Eu sei. Jonathan não tirou os olhos do fogo. Mas da próxima vez, estarei preparado. Não quero que você se machuque por minha causa. Não é por sua causa. Ele finalmente olhou para ela.
e havia algo de diferente em seus olhos. Não era apenas preocupação, era algo mais profundo, mais pessoal. É porque... Ele parou, como se as palavras fossem difíceis demais de formar. É porque me importo com o que acontece com você. O coração de Catherine acelerou. Aquelas palavras simples carregavam um peso imenso vindo de um homem como Jonathan Blake. Eu também me importo com você. Jonathan desviou o olhar, claramente desconfortável com a intensidade do momento. Levantou-se abruptamente. Vou fazer café. Vai ser uma noite longa. Catherine colocou Thomas no berço improvisado perto do sofá e seguiu Jonathan para a cozinha. Ela não queria ficar sozinha. Não queria deixá-lo sozinho. Havia algo no ar naquela noite. Algo que pedia proximidade. Na cozinha, Jonathan estava cortando pão com movimentos mecânicos, claramente tentando ocupar as mãos para acalmar a mente. Catherine pegou uma faca e começou a cortar queijo para acompanhar. Você não precisa fazer isso, Jonathan disse sem olhar para ela. Eu sei, mas quero. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, lado a lado na cozinha pequena. A proximidade era reconfortante e ao mesmo tempo desconcertante. Catherine sentia o calor do corpo dele, ouvia sua respiração. Estava hipnotizada pela forma como suas mãos fortes e calejadas manuseavam a faca com precisão. E então, distraída por seus próprios pensamentos, a faca escorregou. Ah! Catherine soltou um grito de dor quando a lâmina cortou a palma de sua mão. Sangue começou a brotar imediatamente, vermelho vivo contra sua pele pálida. Catherine! Jonathan largou tudo e estava ao lado dela em um segundo. Pegou a mão dela com gentileza, examinando o corte. É profundo. Preciso limpar e enfaixar. Está tudo bem, eu consigo. Não discuta. Sua voz era firme, mas não áspera. Ele a guiou até a mesa, fazendo-a sentar, e foi buscar um balde de água limpa, panos e o mesmo frasco de pomada que havia usado nos pés dela semanas atrás. Jonathan puxou uma cadeira e sentou-se diante dela, pegando a mão dela com cuidado. Catherine prendeu a respiração, não pela dor do corte, mas pela intimidade do momento. Ele estava tão perto que ela podia ver cada detalhe de seu rosto. As rugas nos cantos dos olhos, a pequena cicatriz acima da sobrancelha, a forma como sua mandíbula se apertava quando estava concentrado. Vai arder. Ele avisou antes de limpar o corte com um pano úmido. Catherine mordeu o lábio, mas não reclamou. Observou enquanto Jonathan trabalhava com uma delicadeza surpreendente para um homem tão grande. Suas mãos, que ela havia visto arrancar árvores e carregar sacos pesados de grãos, agora tocavam-na como se fosse feita de vidro. Você é bom nisso, ela disse suavemente. Sarah costumava se machucar na cozinha também. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar, e Catherine viu o arrependimento imediato em seus olhos. Desculpe, eu não deveria ter. Não precisa se desculpar por falar dela. Catherine colocou a mão livre sobre a dele, fazendo-o parar. Ela era sua esposa. Você a amava. Isso nunca vai mudar, e eu nunca esperaria que mudasse. Jonathan olhou para a mão dela sobre a sua, pequena e pálida contra sua pele bronzeada e marcada. Lentamente, virou a palma para cima, entrelaçando os dedos nos dela. Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci, ele disse, a voz rouca. Você sofreu tanto, perdeu tanto. E ainda assim, há luz em você, a bondade, a força. Só porque você me deu um lugar seguro para curar. Não, a força já estava lá. Eu só abri a porta. Ele soltou a mão boa dela e voltou a cuidar da ferida, aplicando a pomada com movimentos circulares suaves. Mas você abriu algo em mim também. Algo que eu tinha certeza que estava morto. Catherine sentiu lágrimas queimarem seus olhos. O quê? Esperança. Jonathan começou a enfaixar a mão dela com um pano limpo, os dedos trabalhando com precisão, mas tremendo levemente. Esperança de que talvez a vida não tenha acabado quando Sarah morreu. Esperança de que talvez eu possa sentir algo de novo. Jonathan. Catherine mal conseguia respirar. Ele terminou de enfaixar e segurou a mão dela entre as suas, olhando para o curativo como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Eu não sei se sou capaz de amar de novo. Não sei se meu coração tem espaço para mais alguém. Mas sei que quando acordo de manhã,
A primeira coisa que penso é se você está bem. Quando estou nos campos, me pego apressando o trabalho para voltar porque você está aqui. À noite, quando ouço você cantando para Thomas, sinto algo apertar no meu peito que não sentia há anos. Catherine colocou a mão livre sob o queixo dele, fazendo-o erguer o olhar. Aqueles olhos azuis estavam brilhando com emoção crua, vulnerável, aterrorizante. Eu também sinto, ela sussurrou. Sinto que quando estou perto de você, consigo respirar novamente. Que não estou mais apenas sobrevivendo, mas vivendo. Que talvez, apenas talvez, eu possa ser feliz de novo. Catherine. Seu nome saiu dos lábios dele como uma oração, como um pedido de ajuda. Eles estavam tão pertos agora. Catherine podia sentir a respiração dele contra seu rosto. Podia ver a luta em seus olhos, a guerra entre o que ele queria e o que achava que deveria fazer. Está tudo bem, ela sussurrou, inclinando-se mais perto. Está tudo bem querer isso. E então, lentamente, como a maré inevitável, Jonathan fechou a distância entre eles. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ele estivesse esperando que ela o empurrasse, que dissesse que era um erro. Mas Catherine não fez nenhuma das duas coisas. Em vez disso, derreteu-se contra ele, os lábios se movendo em sincronia perfeita, as mãos se encontrando e se entrelaçando sobre a mesa. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, olhando um para o outro com uma mistura de espanto e medo. Jonathan começou, mas não sabia o que dizer. Não se arrependa, Catherine pediu, a voz urgente. Por favor, não se arrependa disso. Não me arrependo. Ele tocou o rosto dela com ternura, o polegar traçando a linha da bochecha. Me aterroriza, mas não me arrependo. Me aterroriza também. Eles ficaram assim por um longo momento, testa contra testa, respirando juntos, deixando aquele momento se assentar entre eles. Não sei para onde isso vai, Jonathan finalmente disse. Não sei se posso te dar o que você merece. Não sei se... Catherine o calou com outro beijo, mais profundo desta vez, mais certo. Quando se afastou, havia lágrimas em seus olhos, mas ela estava sorrindo. Não precisa saber, só precisa sentir. E eu sinto que isso é certo, que nós somos certos. Jonathan a puxou para seus braços, abraçando-a com força, enterrando o rosto nos cabelos dela. E pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, merecesse uma segunda chance de felicidade. Fica comigo. Ele sussurrou contra os cabelos dela. Não como hóspede, não como alguém que precisa de abrigo, mas como alguém que eu quero ao meu lado. Eu fico. Catherine apertou os braços ao redor dele. Pelo tempo que você me quiser. Então fica para sempre. E naquela cozinha, sob a luz fraca da lamparina, com a mão enfaixada e os corações finalmente se abrindo, Catherine e Jonathan deram o primeiro passo em direção a um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar. Mais tarde, quando voltaram para a sala e se sentaram juntos no sofá, não havia mais distância entre eles. Jonathan passou o braço ao redor dos ombros dela, e Catherine encostou a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. Marcos vai voltar, ela disse novamente, mas desta vez havia menos medo em sua voz. Deixe-o vir. Jonathan apertou-a mais contra si. Vou proteger você. Vou proteger Thomas. Não vou deixar nada te machucar de novo. Eu sei. Catherine. Sim? Jonathan hesitou, lutando com as palavras, mas finalmente as deixou sair. Acho que estou me apaixonando por você. Catherine ergueu o rosto para olhá-lo, e havia tanto amor em seus olhos que Jonathan sentiu o peito apertar. Eu também, ela sussurrou. Acho que já me apaixonei. E quando se beijaram novamente, não havia mais hesitação, apenas certeza, apenas amor. E enquanto a noite avançava e eles permaneciam ali, entrelaçados, o futuro não parecia mais tão assustador, porque não importava o que viesse, enfrentariam juntos. 2 almas solitárias que haviam encontrado, na escuridão mais profunda, a luz uma da outra. A notícia do noivado espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. O reverendo Miller foi o primeiro a saber, quando Jonathan e Catherine foram à cidade no dia seguinte para pedir que ele realizasse a cerimônia.
O velho pastor sorriu tão largamente que suas bochechas enrugadas pareciam prontas para partir. Sabia que haveria esperança para você, Jonathan Blake. Sabia. Ele apertou as mãos de ambos calorosamente. Quando vocês querem se casar? O mais rápido possível, Jonathan disse, olhando para Catherine com uma intensidade que a fazia corar. Não vejo razão para esperar. Há uma razão muito boa para esperar. Uma voz áspera disse atrás deles. Todos se viraram. Marcos estava na porta da igreja, bloqueando a saída. Não estava sozinho. Havia 2 homens com ele, ambos usando distintivos. O xerife local, um homem corpulento chamado Dawson, e seu deputado. Marcos, o reverendo disse, a voz cheia de aviso. Esta é a casa de Deus. Qualquer que seja a sua intenção, deixe-a do lado de fora. Minha intenção é apenas fazer justiça, reverendo. Marcos sorriu, mas era um sorriso cruel. Acenou para o xerife. Xerife Dawson tem algumas perguntas para o Sr. Blake. O xerife pareceu desconfortável, mas avançou. Jonathan, há acusações de que você está mantendo Catherine Morgan contra a vontade dela, que a sequestrou e está forçando ela a se casar com você para ganhar acesso à terra que pertencia ao marido dela. Jonathan ficou rígido. Isso é ridículo. É mentira! Catherine deu um passo à frente, furiosa. Eu vim até a fazenda de Jonathan por vontade própria. Estava fugindo de Marcos, que tentou me forçar a casar com ele. Essa é a palavra dela contra a minha, Marcos disse, encolhendo os ombros. E considerando que ela está vivendo na casa de Blake há semanas, dormindo sob o mesmo teto que um homem solteiro, tendo contato íntimo com ele, bem, sua palavra não vale muito agora, vale? Catherine sentiu o sangue ferver. Marcos havia planejado isso cuidadosamente. Havia transformado seu refúgio em algo sórdido aos olhos da lei. Xerife, o reverendo interveio. Eu posso testemunhar o caráter tanto de Jonathan quanto de Catherine. Não há nada impróprio acontecendo naquela fazenda. Com todo respeito, reverendo, o senhor não estava lá. Não sabe o que aconteceu a portas fechadas. Marcos deu um passo mais perto, olhando diretamente para Catherine com olhos que prometiam vingança. Catherine, se você voltar comigo agora, voluntariamente, vou esquecer tudo isso. Vou cuidar de você e do bebê. Vou dar ao Thomas o nome Morgan que ele merece. Mas se insistir nessa farsa de casamento... Ele olhou para Jonathan com ódio. Vou me certificar de que Blake seja preso por sequestro e tentativa de roubo de propriedade. Ele vai passar os próximos anos na prisão. Você não tem provas de nada disso, Jonathan disse, a voz baixa e perigosa. Não? Tenho testemunhas que viram Catherine entrar na sua casa e nunca mais sair. Tenho documentos mostrando que a terra do meu irmão, que deveria passar para seu filho, de repente tem interesse de Blake. Tenho evidências suficientes para levantar dúvidas, Blake. E dúvida é tudo o que preciso. O xerife parecia cada vez mais desconfortável. Jonathan, Catherine, vou ter que pedir que venham comigo até a delegacia para prestar depoimento oficial. Apenas procedimento padrão. Não. Catherine segurou o braço de Jonathan. Não vou deixar que ele faça isso com você. Catherine. Não, Jonathan. Ela se virou para Marcos, erguendo o queixo com determinação que não sentia. Você quer que eu volte? Tudo bem. Eu volto. Não. Jonathan a segurou pelos ombros. Não vai voltar para aquele homem. Prefiro ir para a prisão. E eu prefiro morrer a ver você perder tudo por minha causa. Catherine tinha lágrimas nos olhos, mas a voz era firme. Marcos, eu volto com você. Mas apenas sob uma condição. Marcos ergueu uma sobrancelha. Qual? Você retira todas as acusações contra Jonathan, oficialmente. E jura na frente do reverendo e do xerife que nunca mais vai persegui-lo legalmente. Catherine, não. Jonathan sussurrou desesperadamente. Ela tocou o rosto dele gentilmente. É a única forma. E nós dois sabemos disso. Marcos considerou por um momento, claramente, saboreando a vitória. Tudo bem. Retiro as acusações. Jonathan Blake está livre para viver sua vida patética e solitária. E você, minha querida cunhada, ele estendeu a mão. Vem comigo, voluntariamente. Catherine olhou para Jonathan uma última vez. Memorizou cada detalhe daquele rosto forte, daqueles olhos azuis agora cheios de dor e raiva. Inclinou-se e beijou-o suavemente. Obrigada.
Ela sussurrou contra os lábios dele. Por me mostrar que ainda existe bondade neste mundo. Catherine, por favor. Mas ela já estava se afastando, pegando Thomas dos braços do reverendo, caminhando em direção a Marcos com passos que pareciam levá-la para o cadafalso. Marcos a agarrou pelo braço com força desnecessária. Boa escolha. Ele olhou para Jonathan com um sorriso triunfante. Vê, Blake. No final, ela escolheu a família, como deveria ser desde o início. Jonathan deu um passo à frente, os punhos cerrados, mas o reverendo o segurou. Não, meu filho. Não vai ajudar ninguém se você for preso por agressão. Catherine foi arrastada para fora da igreja, sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse, não teria forças para continuar. Mas o que nenhum deles sabia era que havia olhos observando. A senhora Thompson estava do lado de fora da igreja, escondida nas sombras, e havia escutado tudo. E ela não ia ficar quieta. Naquela noite, na casa de Marcos, Catherine foi trancada num quarto do andar de cima. Não havia fechadura por fora, mas Marcos deixou claro que se ela tentasse fugir, não seria tão gentil da próxima vez. Catherine sentou-se na cama estreita, segurando Thomas contra o peito, e chorou silenciosamente. Chorou pela vida que quase teve, pela felicidade que estava ao alcance dos dedos, por Jonathan, que finalmente havia se permitido amar de novo, apenas para ter isso arrancado dele. Mas enquanto chorava, uma determinação começou a crescer dentro dela. Marcos poderia tê-la prendido ali, mas ela não ia desistir. Ia encontrar uma forma de sair. Ia voltar para Jonathan, porque o que eles tinham não era apenas desejo ou necessidade. Era amor. Amor verdadeiro. E o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Mas a noite estava longe de terminar. E Marcos, embriagado pelo poder e pela vitória, estava prestes a cometer um erro que custaria tudo. Porque há limites para o que uma comunidade tolera. E ele estava prestes a cruzar todos eles. Marcos começou a beber assim que trancou Catherine no quarto. Uísque barato que queimava a garganta, mas entorpecia a consciência. Ele se sentou na sala, sozinho, e brindou à própria vitória. Havia vencido. Havia dobrado a vontade de Catherine. Havia humilhado Jonathan Blake, e agora, finalmente, teria o que era dele por direito. Mas o uísque tornou seus pensamentos escuros. Fez antigas rancores virem à superfície. Fez ele se lembrar de todas as vezes que foi rejeitado, menosprezado, considerado inferior ao irmão mais novo. Edward sempre foi o favorito. Edward era o trabalhador. Edward era o respeitável. Edward casou-se com a mulher bonita. Edward teve o filho. E o que Marcos tinha? Nada. Absolutamente nada. Mas agora Edward estava morto. E tudo que era dele deveria passar para Marcos. A viúva. O filho. A terra. Tudo. A raiva cresceu com cada gole de uísque. Por que Catherine havia resistido tanto? Por que ela não entendia que ele estava oferecendo proteção, segurança? Por que ela preferiu fugir para os braços de um estranho, ao invés de aceitar a família que ainda tinha? Por volta da meia-noite, embriagado e furioso, Marcos subiu as escadas. Destrancou a porta do quarto onde Catherine estava. Ela estava sentada na cama. Thomas dormindo ao seu lado, e virou-se bruscamente quando ouviu a porta se abrir. O cheiro de uísque invadiu o quarto antes mesmo que Marcos entrasse completamente. "O que você quer?" Catherine perguntou instintivamente, puxando Thomas para mais perto. "Quero conversar." Marcos fechou a porta atrás de si, trancando-a novamente, mas desta vez do lado de dentro. "Quero entender por que você me fez passar por tudo isso. Por que me humilhou? Eu não te humilhei. Só queria ser deixada em paz." "Deixada em paz?" Marcos deu um passo à frente, cambaleando levemente. "Você é minha cunhada, minha família, e fugiu para os braços de outro homem na primeira oportunidade. Fugi porque você me ameaçou, porque tentou me forçar." "Forçar?" Marcos riu, mas era uma risada sem humor, perigosa. "Eu estava oferecendo uma vida decente, um nome para seu filho, proteção. E você jogou tudo na minha cara." Catherine se levantou, colocando-se entre Marcos e o bebê. "Saia deste quarto. Agora." "Não vou sair. Esta é minha casa. Você está na minha casa. E vai começar a agir como uma mulher agradecida deveria agir." Ele deu mais um passo.
e Catherine viu a intenção perigosa em seus olhos embriagados. Marcus, não. Ela recuou até esbarrar na parede. Por favor, não faça isso. Fazer o quê? Tomar o que é meu? Você é minha agora, Catherine. Escolheu voltar e agora vai cumprir suas obrigações. Quando Marcus estendeu a mão para agarrá-la, algo dentro de Catherine quebrou. Não era mais a mulher assustada que havia fugido pela floresta. Era uma mãe protegendo seu filho. Era uma mulher que havia provado a liberdade e não ia deixá-la ser tirada novamente. Ela pegou o jarro de água que estava na mesinha de cabeceira e o esmagou na cabeça de Marcus com toda a força que tinha. O vidro estilhaçou. O sangue jorrou. Marcus cambaleou para trás, gritando de dor e surpresa. Catherine não esperou. Pegou Thomas, correu para a porta, destravou-a com as mãos trêmulas e disparou escada abaixo. Podia ouvir Marcus gritando atrás dela, tropeçando, amaldiçoando. Ela atravessou a sala, abriu a porta da frente e correu para a noite escura. Não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava fugir. Fugir de Marcus, fugir daquela casa, fugir daquele pesadelo. A rua estava deserta. Era tarde demais para que houvesse alguém acordado. Catherine correu descalça pela estrada de terra, as pedras cortando seus pés novamente, mas ela não sentia. Só sentia o terror pulsando em suas veias. E então viu luz. A igreja. Havia luz na igreja. Correu até lá, subiu os degraus, empurrou a porta. Dentro, o reverendo Miller estava ajoelhado diante do altar, orando. Ele se virou bruscamente quando ouviu a porta bater. Catherine! Ele se levantou rapidamente. O que aconteceu? Marcus, ele tentou... Eu precisei... Ela não conseguia formar frases coerentes. As palavras saíam entrecortadas, desesperadas. O reverendo a guiou até um banco, verificou se ela estava ferida. Você está sangrando. Não é meu sangue. É dele. Eu bati nele com um jarro. Graças a Deus por isso. O reverendo cobriu-a com seu próprio casaco. Fique aqui. Vou buscar ajuda. Não me deixe sozinha. Não vou demorar. Prometo. Ele saiu pela porta lateral da igreja e Catherine o ouviu bater em várias portas, gritando por ajuda. Minutos depois, que pareceram horas, a igreja começou a se encher de pessoas. A senhora Thompson chegou primeiro, seguida por várias outras mulheres da cidade. Depois vieram os homens, o ferreiro, o dono da loja de ferragens, o médico e, por último, entrando pela porta principal com a respiração pesada como se tivesse corrido a noite inteira, estava Jonathan. Seus olhos procuraram a sala freneticamente até encontrarem Catherine, e então ele correu. Correu até ela, caiu de joelhos diante do banco onde estava sentada e a puxou para seus braços com uma força que era tanto alívio quanto desespero. Achei que tinha te perdido. Achei que nunca mais ia te ver. Sua voz estava quebrada, rouca de emoção. Estou aqui. Estou bem. Nós estamos bem. Catherine enterrou o rosto no pescoço dele, respirando seu cheiro, sentindo a solidez de seu corpo, deixando-se acreditar que estava realmente segura. A porta da igreja bateu novamente. Marcus entrou cambaleando, um pano ensanguentado pressionado contra a cabeça. Quando viu Catherine nos braços de Jonathan, sua expressão se retorceu em fúria pura. Ela é minha cunhada, minha propriedade. Ela não é propriedade de ninguém. A voz de Jonathan era mortal quando ele se levantou, colocando-se entre Marcus e Catherine. E nunca mais vai chegar perto dela. Vou chamá-la na justiça. Vou provar que ela me atacou, que tentou me matar. Faça isso. A senhora Thompson deu um passo à frente e, para a surpresa de todos, outras 5 mulheres se posicionaram ao lado dela. E nós vamos testemunhar que você a atacou primeiro, que tentou forçá-la, que a trancou num quarto contra a vontade dela. Vocês não estavam lá, não viram nada. Não precisávamos estar lá para saber o que você é, Marcus Morgan. A voz da senhora Thompson estava carregada de anos de observação silenciosa. Todos nesta cidade sabem. Sabem das brigas, das bebedeiras, das mulheres que você assediou, das mentiras que contou. Nós calamos por muito tempo porque não era da nossa conta, mas agora é da nossa conta.
Porque essa jovem mulher e seu bebê merecem paz, merecem segurança, e você não vai tirá-las delas. Um coro de concordâncias ecoou pela igreja. Homens e mulheres, unidos, todos de pé, todos olhando para Marcos com a mesma expressão de determinação. Marcos olhou ao redor, percebendo que estava sozinho, completamente sozinho. Não havia aliados ali. Não havia apoio. Apenas julgamento. Isso não acabou. Ele cuspiu, mas sua voz estava desprovida do poder anterior. Ele era apenas um homem bêbado e ferido, enfrentando uma comunidade inteira. Está acabado, sim. O xerife Dawson havia chegado, chamado pelo reverendo. Marcus Morgan. Está preso por tentativa de agressão e confinamento ilegal. Ela que me atacou. Em legítima defesa. E vamos provar isso. O xerife puxou Marcus pelos braços, colocando algemas nele. Você vai passar a noite na cadeia até que possamos resolver isso direito. Enquanto Marcus era arrastado para fora da igreja, gritando ameaças vazias, Catherine desabou de volta no banco. Era demais. Tudo era demais. Jonathan se ajoelhou diante dela novamente, segurando seu rosto entre as mãos. Acabou. Realmente acabou. Ele nunca mais vai te machucar. Ele beijou a testa dela, depois o nariz, depois os lábios, delicadamente. Nunca mais vou deixar você sair da minha vista. Nunca mais. O reverendo Miller limpou a garganta, claramente comovido, mas tentando manter a compostura. Bem, já que estamos todos aqui reunidos numa igreja à meia-noite, e já que vocês dois ainda querem se casar, que tal fazermos isso agora? Catherine olhou para Jonathan com os olhos arregalados. Agora? Agora. Jonathan sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ela viu nele. Se você ainda quiser. Quero. Deus, eu quero. E assim, naquela igreja iluminada por velas no meio da noite, com uma congregação improvisada de vizinhos em roupas de dormir, Catherine Morgan e Jonathan Blake se casaram. Não houve vestido de noiva. Não houve flores. Não houve festa elaborada. Mas quando o reverendo os declarou marido e mulher, quando Jonathan a beijou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, quando a comunidade inteira aplaudiu e chorou de alegria, Catherine soube que aquele era o casamento mais perfeito que poderia ter tido. Porque não era sobre aparências. Era sobre amor. Amor verdadeiro, testado pelo fogo, forjado na adversidade e finalmente, permitido florescer. E naquela noite, enquanto dormiam abraçados, Catherine e Jonathan não sabiam que aquele era apenas o começo. Que o amor que estava nascendo entre eles seria testado de formas que ainda não podiam imaginar. Mas também não sabiam que, juntos, eram fortes o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Uma semana após o casamento, a vida na fazenda estabeleceu um novo ritmo. Catherine não era mais a hóspede assustada, mas a dona da casa, a esposa de Jonathan Blake. E com essa mudança de posição, veio uma sensação de pertencimento que ela nunca havia experimentado antes. Marcus estava na prisão aguardando julgamento. O promotor da cidade, depois de ouvir os testemunhos de Catherine, da senhora Thompson e de várias outras testemunhas que vieram à frente com histórias sobre o comportamento de Marcus, estava confiante de que ele seria condenado. No mínimo seria banido da cidade. No máximo, passaria anos na prisão. Naquele dia, Jonathan foi até a escrivaninha no canto do quarto e pegou um envelope grosso. Há algo que preciso te mostrar. Algo que descobri há alguns dias, mas não tive coragem de contar ainda. O que é? São documentos. Sobre a terra de Edward, a terra que Marcus alegava ter direito. Jonathan entregou o envelope para Catherine. Descobri que Marcus mentiu. Ele não tem direito legal nenhum sobre aquela propriedade. Por lei, passa diretamente para Thomas quando ele completar 18 anos. E até lá, é administrada por quem tem sua custódia legal, que seria eu. Exatamente. Mas há mais. Jonathan retirou outro documento. Esta é a escritura original da terra. E quando olhei mais de perto, vi algo interessante. A terra foi originalmente comprada pelo seu avô, o pai da sua mãe. Quando ele morreu, passou para Margaret. E quando ela se casou com o pai de Edward, ele assumiu o controle. Mas tecnicamente, sempre pertenceu à sua família, a família de Margaret. Catherine olhou para os documentos com os olhos arregalados.
O que isso significa? Significa que você tem direito a essa terra também. Não é apenas de Thomas, é sua. Jonathan pegou as mãos dela. E combinando aquela terra com esta fazenda, teríamos uma das maiores propriedades da região. Poderíamos expandir, contratar mais trabalhadores, construir algo grande. Não me importo com o tamanho da propriedade, Catherine disse suavemente. Só me importo em estar com você. Eu sei, mas Thomas vai se importar quando crescer. E quero que ele tenha algo para herdar. Algo que foi construído não apenas com terra e trabalho, mas com amor. Jonathan puxou-a para mais perto. Quero construir um legado com você, Catherine. Quero ter mais filhos. Quero encher esta casa com risos e vida. Quero que quando formos velhos e olharmos para trás, vejamos uma vida bem vivida. Eu quero isso também. Catherine beijou-o, longa e profundamente. Quero tudo isso com você. Meses depois, o julgamento de Marcus Morgan aconteceu numa manhã fria de dezembro, 3 meses após sua prisão. A pequena sala do tribunal estava lotada. Parecia que toda a cidade havia aparecido para testemunhar. Catherine estava sentada na primeira fila, Jonathan ao seu lado, segurando sua mão com firmeza. Thomas, agora com 9 meses, estava nos braços da senhora Thompson algumas fileiras atrás. Marcus foi trazido algemado, o rosto pálido e magro, após meses na prisão. Ele olhou para Catherine apenas uma vez, mas ela viu que o fogo de antes havia se apagado. Ele não era mais o homem perigoso e arrogante. Era apenas um homem quebrado enfrentando as consequências de suas ações. O promotor apresentou o caso metodicamente. Testemunha após testemunha subiu ao stand. Catherine contou sua história, cada palavra carregada de emoção contida. A senhora Thompson testemunhou sobre o que havia visto e ouvido. O reverendo Miller falou sobre o estado em que Catherine chegou à igreja naquela noite. O médico que examinou Catherine depois do incidente apresentou evidências das lesões que ela havia sofrido. E então, para surpresa de todos, outras mulheres começaram a vir à frente. Mulheres que Marcus havia assediado, ameaçado, agredido ao longo dos anos. Mulheres que haviam calado por medo ou vergonha, mas que agora encontravam coragem nos testemunhos umas das outras. O advogado de defesa de Marcus tentou argumentar que seu cliente havia apenas exercido seus direitos de família, que Catherine havia exagerado, que tudo era um mal-entendido. Mas o júri não comprou. Depois de apenas 2 horas de deliberação, voltaram com um veredicto. Culpado. A palavra ecoou pela sala do tribunal. Catherine sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Jonathan a segurou, puxando-a para seus braços enquanto ela chorava. O juiz bateu o martelo. Marcus Morgan, você é considerado culpado de tentativa de agressão, confinamento ilegal e assédio. Considerando a gravidade dos crimes e o padrão de comportamento demonstrado, sentencio você a 5 anos de prisão, seguidos de banimento permanente desta comarca. Nunca mais poderá retornar ou tentar contato com Catherine Blake ou sua família. Se violar esta ordem, a sentença será dobrada. Marcus não disse nada. Apenas baixou a cabeça enquanto era levado de volta para a prisão. Do lado de fora do tribunal, a comunidade se reuniu ao redor de Catherine e Jonathan. Havia abraços, lágrimas, palavras de apoio e celebração. Justiça foi feita. O reverendo Miller disse, sorrindo calorosamente. E agora vocês podem realmente começar suas vidas juntos, sem sombras do passado os perseguindo. Naquela noite, houve uma celebração na igreja. A comunidade inteira se uniu para festejar não apenas a vitória legal, mas a formação de uma nova família. Havia comida, música, risos. Crianças corriam pelo salão. Adultos conversavam e brindavam. Jonathan, que normalmente evitava reuniões sociais, estava no centro de tudo, sorrindo verdadeiramente pela primeira vez em anos. Ele segurava Thomas nos braços, o menino rindo e tentando pegar sua barba, e olhava para Catherine através da sala com tanto amor que ela sentia o peito apertar. A senhora Thompson se aproximou de Catherine, segurando 2 taças de cidra. Para você, querida. Uma celebração bem merecida. Obrigada. Por tudo. Por ter ficado do meu lado desde o início. Não precisa agradecer. Nós, mulheres, precisamos cuidar umas das outras.
Deus sabe que nem sempre os homens fazem isso. Ela olhou para Jonathan através da sala. Mas aquele ali é um dos bons. Um diamante bruto, mas um diamante mesmo assim. Ele é. Catherine sorriu, observando seu marido fazer caretas para Thomas, arrancando gargalhadas do bebê. Ele é perfeito. Mais tarde naquela noite, quando voltaram para casa, Catherine e Jonathan ficaram na varanda por um momento, olhando para as estrelas. Obrigada. Jonathan disse suavemente. Por quê? Por não desistir de mim. Por ver além das paredes que construí. Por me ensinar a viver de novo. Ele puxou-a para seus braços. Eu estava morto, Catherine, e você me ressuscitou. Nós ressuscitamos um ao outro. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento constante de seu coração. Duas almas quebradas que se encontraram e se consertaram. E sou eternamente grata por isso. Ficaram assim por um longo tempo, abraçados sob as estrelas, sentindo a paz que só vem quando você finalmente encontra seu lugar no mundo. E assim, a tempestade passou. O vilão foi derrotado. A justiça prevaleceu. E duas almas que o destino uniu finalmente podiam começar a escrever seu futuro juntos, sem medo, sem sombras, apenas com amor. 20 anos depois. A fazenda Blake era irreconhecível comparada à propriedade silenciosa e abandonada que Catherine havia encontrado naquela noite desesperada de novembro. Agora era vibrante, cheia de vida, uma das mais prósperas da região. A casa havia sido ampliada. Havia um segundo celeiro, novos estábulos, campos que se estendiam até onde a vista alcançava, todos bem cuidados e produtivos. Mas mais importante que a prosperidade material, era a riqueza emocional que preenchia cada canto. Catherine estava sentada na varanda, agora com 43 anos, alguns fios grisalhos começando a aparecer entre os cabelos escuros, mas ainda bonita, com aqueles mesmos olhos verdes que haviam capturado o coração de Jonathan 2 décadas atrás. Ela embalava um bebê nos braços, era sua neta, enquanto observava o quintal cheio de atividade. Thomas, agora um jovem de 20 anos, alto e forte como o padrasto, trabalhava no campo com Jonathan. Ele havia crescido chamando Jonathan de pai, e o amor entre eles era tão genuíno quanto qualquer laço de sangue poderia ser. Thomas havia assumido grande parte da administração da fazenda, mostrando-se tão dedicado e trabalhador quanto o homem que o criara. Ao lado deles, trabalhavam os outros 3 filhos que Catherine e Jonathan haviam tido juntos. Sarah, de 18 anos, nomeada em honra à primeira esposa de Jonathan, era a imagem da mãe, mas com os olhos azuis intensos do pai. Margaret, de 15 anos, era tranquila e estudiosa, sempre com um livro na mão. E o caçula, Edward, de 12 anos, era pura energia, correndo entre os adultos, fazendo perguntas sobre tudo. Na outra ponta do quintal, Sarah, mais velha, a filha de 18 anos, estava ensinando as crianças menores da vizinhança a ler. Ela havia herdado o amor da mãe pela educação e planejava se tornar professora, assim como Catherine havia sido. Jonathan apareceu na varanda, agora com 62 anos, os cabelos completamente grisalhos, o rosto marcado por rugas que vinham mais de sorrisos do que de preocupações. Ele havia envelhecido bem, ainda forte, ainda imponente, mas com uma gentileza nos olhos que não existia 20 anos atrás. Sua neta está dormindo? Ele perguntou, sentando-se ao lado de Catherine. Finalmente. Esta menina tem a energia do avô. Catherine sorriu, olhando para o bebê nos braços. Thomas havia se casado no ano anterior com uma moça da cidade vizinha, e esta pequena Hannah era o primeiro fruto daquele amor. Jonathan passou o braço pelos ombros de Catherine, puxando-a para perto. Eles ficaram assim por um momento, em silêncio confortável, observando a vida que haviam construído juntos. Você se lembra daquela noite? Catherine perguntou suavemente. Quando bati na sua porta, desesperada, sem esperança, lembro de cada segundo. Lembro de como você estava assustada. Como seus olhos suplicavam por ajuda. Como algo dentro de mim soube, imediatamente, que você ia mudar minha vida. Você salvou minha vida naquela noite. E você salvou a minha. Eu estava apenas existindo, Catherine.
Você me ensinou a viver de novo. Ele beijou o topo da cabeça dela. A melhor decisão que já tomei foi abrir aquela porta, mesmo com tudo que veio depois. Marcos, o julgamento, os desafios. Especialmente por causa de tudo isso. Porque provamos que éramos mais fortes juntos. Que o amor verdadeiro não desiste quando as coisas ficam difíceis. Jonathan olhou para os filhos trabalhando no campo. Olhe para eles, Catherine. Olhe para o que criamos. Não apenas uma fazenda, uma família, um legado. Catherine sentiu lágrimas de alegria encherem seus olhos. Ele estava certo. Contra todas as probabilidades, contra todos os obstáculos, eles haviam construído algo lindo, algo duradouro. O reverendo Miller, agora com 90 anos, mas ainda insistindo em fazer suas visitas mensais, apareceu na estrada, acenando da carroça. Catherine e Jonathan se levantaram para recebê-lo. Reverendo, que surpresa maravilhosa! Não poderia deixar passar o aniversário de vocês, não é? O velho pastor desceu da carroça com a ajuda de Thomas, que havia corrido para ajudá-lo. 20 anos de casamento. Quantos casais podem dizer que sobreviveram a tudo que vocês sobreviveram? Não apenas sobrevivemos, Jonathan disse sorrindo. Prosperamos, que é exatamente o que Sarah teria querido. E Margaret também. O reverendo olhou ao redor, para a fazenda vibrante, para as crianças brincando, para a família unida. Vocês honraram suas memórias da melhor forma possível, vivendo plenamente, amando completamente. Naquela noite, toda a família se reuniu para um jantar especial. A mesa, que Catherine havia expandido ao longo dos anos para acomodar a família crescente, estava cheia de comida, risos e conversas. Era exatamente o tipo de cena que Jonathan havia achado impossível 20 anos atrás. Depois do jantar, quando as crianças finalmente foram dormir e os adultos se sentaram na sala ao redor da lareira, Thomas pediu a palavra. Pai, mãe, ele começou, e Catherine sentiu o peito aquecer como sempre fazia quando ele chamava Jonathan de pai. Eu e Hannah queremos fazer um anúncio. Vamos ter outro bebê. Vão ser gêmeos. A sala explodiu em exclamações de alegria. Catherine chorou, Jonathan riu, todos se abraçaram. Gêmeos! Catherine exclamou. Oh, Thomas, que bênção! E há mais! Thomas continuou, olhando para Jonathan com olhos brilhando de emoção. Se forem meninos, queremos nomear um deles, Jonathan, em honra ao melhor pai que um homem poderia ter. Jonathan ficou sem palavras. As lágrimas correram livremente por seu rosto enquanto abraçava Thomas com força. Seria uma honra, a maior honra da minha vida. Mais tarde, quando todos haviam ido dormir e Catherine e Jonathan estavam sozinhos em seu quarto, eles ficaram deitados abraçados, olhando para o teto. Eu nunca imaginei que seria tão feliz de novo, Jonathan sussurrou na escuridão. Depois que Sarah morreu, achei que minha vida tinha acabado, que tudo que me restava era esperar minha própria morte. E agora? Agora mal posso esperar para acordar de manhã, para ver seu rosto, para ouvir as crianças, para trabalhar na terra sabendo que estou construindo algo para nossos netos, bisnetos. Ele se virou para encará-la na penumbra. Você me deu uma segunda chance de viver, Catherine. Uma segunda chance de amar. Uma segunda chance de ser feliz. Você me deu o mesmo. Catherine traçou o rosto dele com os dedos, memorizando cada linha, cada marca do tempo. Naquela noite, quando bati na sua porta, eu estava fugindo da morte. Mas você não apenas me salvou da morte física, me salvou da morte emocional. Me mostrou que ainda havia bondade no mundo, que ainda havia homens que protegem ao invés de destruir. Éramos duas almas quebradas, e nos consertamos um ao outro. Ela o beijou suavemente, pedaço por pedaço, dia após dia, amor após amor. Jonathan puxou-a para mais perto, enterrando o rosto nos cabelos dela. Eu te amo, Catherine Blake, mais do que as palavras podem expressar, mais do que o tempo pode medir. Eu também te amo, por toda esta vida e pela próxima. Eles adormeceram assim, entrelaçados, como haviam dormido todas as noites nos últimos 20 anos. E se esta história de Catherine e Jonathan tocou seu coração, é porque você entende uma verdade poderosa.
O amor verdadeiro nasce exatamente quando menos esperamos. Jonathan abriu aquela porta numa noite fria e não sabia que estava abrindo seu coração para uma segunda chance de viver. Catherine bateu naquela porta fugindo da morte e encontrou um lar, uma família, um amor que curaria todas as suas feridas. Eles nos mostraram que nunca é tarde para recomeçar, que dois corações quebrados podem se curar um ao outro, que um único ato de bondade pode mudar não apenas uma vida, mas gerações inteiras, que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro, só precisa ser corajoso. Se você acredita que histórias como essa merecem ser contadas, que a bondade ainda existe no mundo e que o amor sempre encontra um caminho, então inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma história que vai restaurar sua fé na humanidade. E deixe seu like, porque isso ajuda outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem a encontrarem este vídeo. Comente qual foi o momento que mais te emocionou. Foi quando Jonathan mentiu para proteger Catherine? Quando ele pediu ela em casamento? Quando a comunidade inteira se uniu para defendê-los? Quero saber o que essa história despertou em você. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados e continue essa jornada com a gente. Histórias de amor, coragem, fé e redenção que vão tocar sua alma. Muito obrigada por ter assistido até aqui, por fazer parte dessa família linda que se formou neste canal. Que Deus abençoe você e sua família com o mesmo amor que abençoou Catherine e Jonathan. Até a próxima história que vai aquecer seu coração.